Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Disruptivo Podcast número 3. Eu sou Gabriel Rockenbach, estamos aqui com Luana Casola, tudo bem? Olá! Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que as pessoas têm muitas dúvidas. Um dos assuntos mais pedidos, mais aclamados e mais comentados dos últimos 6 meses. E que mais gera ansiedade em todo mundo e que mais gera dúvidas no meu WhatsApp, em todos os meios de comunicação, nas minhas redes sociais. E que mais gera opiniões divergentes também, não é? Verdade. E para contextualizar, hoje a gente vai falar então sobre a atual pandemia no Brasil e no mundo e vamos compartilhar a nossa visão, principalmente a visão da Luana hoje como médica, é isso? Exatamente, assim, já avisamos que não vamos falar algumas palavrinhas, né? Sim, isso até é porque importante. senão o YouTube pode derrubar o nosso vídeo. É para vocês entenderem por que a gente não vai falar as palavras naturalmente esperadas que a gente falasse. Então, assim, quando a gente for falar sobre aquilo que não pode ser falado, você vai lembrar daquela marca de cerveja que sofreu muito, inclusive, você ficou sabendo disso? Exatamente. Que caiu muito as vendas daquela marca de cerveja que tem o mesmo nome do que a gente vai falar? Exatamente. Agora vai ser difícil, naturalmente, entrar no fluxo de falar sem escapar falando, mas Exatamente. a gente vai tentar. Vamos fazer o máximo possível. E então, e aí? Então, assim, são tantos os temas, tantas as abordagens, tantas as dúvidas que as pessoas têm, né? É importante, muito importante a gente deixar claro qual o dia de hoje. A gente está gravando esse podcast no dia 9 de agosto. Isso é muito importante porque... De 2020. Isso, de 2020, porque a gente está cheio de verdades transitórias. Se a medicina já é cheia de verdades transitórias, no momento de pandemia, aí que a gente tem muitas verdades transitórias. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou responder e falar com base no que se tem conhecimento hoje. Mas pode ser que no futuro, né, outros trabalhos, outros conhecimentos se tornem importantes. Então, é importante a gente entender isso dentro do contexto temporal que a gente está. São, assim, tantos os temas que as pessoas perguntam, né? Acho que um dos primeiros pontos que eu tenho que falar, que é o que a maior parte das pessoas mais me perguntam, é em relação aos testes, que tem gerado muitas dúvidas por aí, né? A gente precisa entender, assim, que basicamente existem 2 tipos de teste. O teste que você vê o RNA, do agente etiológico, né? Do agente infeccioso, que vê o RNA dele. Que é a marca de cerveja. Isso, Okay. que você vê, tipo, presença viral. E existe também o sorológico, que você vê anticorpo. E eles têm contextos completamente diferentes. Quando ser feito, por que ser feito, né? Quando você está vendo o RNA, quando você está vendo a carga viral, quando você está vendo esse tipo de avaliação, que é o que a gente chama de PCR, como é que ele é feito? Ele é feito com, tipo, um cotonetezinho que vai na sua orofaringe para ali, a partir dali, buscar o vírus. Então, a gente faz isso quando a gente está buscando saber se a pessoa está realmente transmitindo a doença, se a pessoa está no momento agudo da infecção. Entendi. Então, na verdade, a gente faz o PCR para confirmar que a pessoa pode estar transmitindo, que a pessoa está com a infecção naquele momento. Certo. Então, esse teste é um dos 2 testes possíveis e esse teste se descobre se a pessoa está com a marca de cerveja no corpo e também se ela está transmitindo. E aí chega um momento que para de transmitir. Isso. E aí, por que eu tô falando isso? Porque como ele é um que positiva primeiro, certo, a gente tem um período que a gente faz ele. Então, geralmente, a gente faz do 3º até o 7º dia de sintoma. Geralmente é isso. Então, é claro que isso não é uma coisa preto no branco, tem várias referências que dão datas um pouquinho diferentes, mas é mais ou menos em torno disso. Do 3º até o 7º dia. Certo. 3º, 7º, 10º dia. Enquanto a sorologia, você vai fazer mais posteriormente. Mas aí vamos lá. Aí, para esse teste, a pessoa ela tá sentindo todos os sintomas, cansaço, dor musculares, respiração e por aí vai. E aí chega um ponto que você diz assim, cara, eu acredito que eu tô com um negócio. Eu vou pegar e eu vou ir atrás para fazer o teste necessário. Então, o primeiro teste que eu faço, caso eu estou sentindo os sintomas, é esse teste, uma PCR. Exatamente. Certo. Mas é recomendado que eu saia e vá fazer? O que é o OMS, que é o órgão de saúde, enfim, ele recomenda? Recomenda que
eu simplesmente vá para o hospital e tente fazer? Sim, existem várias soluções. Você pode fazer numa clínica, né? Ou você pode fazer em casa também. Tem a possibilidade de fazer em casa. Para quem tem esse poder aquisitivo, porque geralmente é um Muito custo mais a mais. caro. Exatamente. Quanto mais caro? Existe Depende, números? não. Isso vai depender de cada laboratório, para cada laboratório. E de cidade para cidade, certamente, estado para estado. Com certeza. Ok. Mas aí, por exemplo, aí até o 7º, 10º dia, a pessoa com sintomas, você vai fazer a PCR. Se ela já passou desse período, então, por exemplo, você vai ver... A partir dos 7 dias. A partir de 10 dias, aquilo que eu falei, mais ou menos, 10, 12 dias, etc. Tem gente que fala 7, mas eu acho 10 pelo menos o mínimo. Você já pode fazer a sorologia. E aí, a sorologia, você tem vários tipos de anticorpos, né? Os clássicos, tem o IgA, mas os clássicos que a gente tem dosado é o IgM e o IgG. O IgM é um anticorpo que sobe mais rápido, né? Enquanto o IgG é um anticorpo mais tardio. E aí, através dessa sorologia, você vai conseguir ter uma estimativa, o que não é preto no branco, de mais ou menos quando foi a infecção e etc. E aí ele está marcando, né, a sua resposta imunológica àquela infecção. Então, por exemplo, alguém que fala para mim que já teve sintomas há 12 dias atrás, não adianta eu pedir uma PCR. Eu vou pedir uma sorologia para saber se a pessoa teve ou não. A partir dos 10 dias, então, o ideal é que... Como que é o nome desse? Não, é sorologia. A sorologia, ok. Isso. Aí, dentro de sorologia, existem vários tipos, né? Você tem o CLIA, você tem ELISA, tem vários tipos de sorologia. É importante dizer também que, fora esses exames tradicionais, que têm maior confiabilidade, existem os testes rápidos. São aqueles que a gente vê vendendo bem mais barato por aí, que dá o resultado rápido na hora. E o teste rápido tem tanto da PCR quanto da sorologia. Agora, o que é importante dizer? Que a acurácia deles é muito baixa. Acurácia é o quê? A acurácia, assim, ele tem muito falso positivo e muito falso negativo. Então, muitas vezes a pessoa acha que tá e não tá, ou acha que não tá e tá. Então, assim, é complicado realmente confiar a confiabilidade dos testes rápidos. Então, assim, a gente... sempre podendo fazer, é melhor não fazer os testes rápidos. Entendi. Em relação... Procurar uma clínica, procurar um laboratório que vai fazer o teste tradicional. No tanto caso, vai fazer um ECLIA, vai fazer um CLIA, vai fazer uma ELISA, enfim. Outro ponto importante é que, assim, por exemplo, em relação a tempo, se você tem a pessoa... só tem IgM positivo, por exemplo, ou não tem IgG positivo, mas ela tá com sintomas, aí você vai pensar, será que isso é um falso positivo? Então, como é que geralmente funciona nesses casos? Você vai fazer uma sorologia novamente daqui a 7 dias. E pode fazer uma PCR também. Agora, se a pessoa tá com, por exemplo, IgM positivo e IgG positivo... IgM e IgG é o quê? Então, foram as sorologias. Dentro de sorologia, você tem a IgA, mas o clássico é IgM e IgG. Certo. São tipos de anticorpos. Aí você vai dosar. Quando você pede a sorologia, vem o IgM e o IgG, reativo ou não reativo. Então, quando a pessoa está só com o IgM positivo, a gente pensa em falso positivo, e aí a gente, para confirmar, vai fazer uma nova sorologia em 7 dias, vai pedir uma PCR. Quando a pessoa está com IgM positivo e IgG positivo, você pensa que ela pode ter tido a infecção em menos de 3 semanas. Quando ela está já com IgM negativo e IgG positivo, você pensa que aquela infecção deva ter acontecido há mais de 3 semanas. Tá, entendi. Essas coisas não são claras, mas dá uma explicaçãozinha pra gente entender um pouquinho as coisas. E é complicado até porque é algo que, na prática, a pessoa que vai lá fazer, ela quer saber essa resposta do médico. Né? Sim, mas assim, as pessoas querem uma explicação muitas vezes. Uma explicação do que é que está acontecendo. E mesmo se você for pesquisar na internet, é difícil, porque as informações são truncadas, né? Não tem muita didática, não é uma coisa simples. Entendeu? Entendi. Muito bom. Esse é um ponto. Outro ponto também que tem gerado muitas dúvidas são em relação à síndrome gripal, por exemplo. O que é considerado uma pessoa que tem risco? Uma pessoa que pode estar com Covid? Como que foi normatizado, assim, pelo Ministério da Saúde? Eles caracterizaram o que eles chamam de síndrome gripal. E aí, o que é a síndrome gripal? A síndrome gripal, você precisa ter 2 sintomas. Quais são eles? Febre, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, coriza, distúrbios olfativos, que é a perda do olfato, e distúrbios gustativos, que é a perda do paladar.
Então, se você tiver 2 desses, você já caracterizaria uma síndrome gripal. Mas não necessariamente a doença propriamente dita. Não, Ok. não. Síndrome gripal é um grupo que é chamado porque, por exemplo, se você está trabalhando e você tem síndrome gripal, você já está indicado ser afastado do trabalho. Entendi. Quando a pessoa é afastada por síndrome gripal, isso não significa que ela tenha a infecção. Ela apenas tem a síndrome gripal, que é caracterizada por um conjunto de sinais que podem ser da infecção aí da marca de cerveja. Certo. Entendeu? Mas a gente não tem como saber. Pra gente saber, na verdade, é fazendo o exame. Entendi. É o exame que vai confirmar com a gente. Agora, é importante também a gente lembrar alguns pontos, assim, do ponto de vista de ações que são importantes que a gente faça para mitigar o risco de transmissão, né? Evitar tocar os olhos, nariz, boca, é super importante. A gente ter uma ação de cobrir a boca e o nariz quando a gente está tossindo, quando a gente está espirrando, é super importante. Um outro ponto também, digno de nota, é que também, assim como a síndrome gripal, ela gera o afastamento da pessoa, que deve ser um afastamento precoce, alguém que está com contato intradomiciliar com alguém com a infecção da cerveja, também precisa ficar afastado, porque é um contato intradomiciliar. Pessoas que estão em casa. Exatamente. Ficam afastadas. Porque tá convivendo com alguém com a infecção. Entendi. Então vamos lá. Alguém que está trabalhando hoje pega e faz os exames e é positivado. Ok. Uhum. A partir disso vai para casa e as pessoas que moram com essa pessoa, elas automaticamente também vão ter necessariamente que precisam ficar afastadas do trabalho. Isso, porque o risco delas terem sido contaminadas é muito grande. E aí essas pessoas, que são o que a gente chama de contato intradomiciliar, elas têm que ter toda uma preocupação de botar essa pessoa infectada num quarto só para ela, se for possível num banheiro só para ela. Tem que fazer todas as medidas possíveis de higiene, de desinfecção. É complicado, né? Por exemplo, você tem que ter um talher, copo, prato, específico, toalha, roupa, lençóis só para ela. Por quanto tempo? 14 dias? Exatamente. Okay. E nesse período, por exemplo, as roupas e tudo, você pode lavar com água entre 60 e 90 graus para você garantir uma limpeza, então, valeria adequada apenas da roupa. esquentar uma chaveira de água e colocar junto na máquina de lavar. Ajuda. Na prática sim, é porque você garante com a água com a temperatura mais elevada, você garante, né, uma maior prevenção do risco de contaminação. Então, são várias medidas. Inclusive, em relação a quem está com a infecção, o ideal é que só uma pessoa da casa seja o contato, seja o que a gente chama de cuidador, que quem vai levar a comida, que vai pegar a comida, esse tipo de coisa. E essa pessoa tem acesso às outras. Que vai lavar a roupa, que vai fazer tudo. E o ideal é que essa pessoa seja alguém que não é do grupo de risco, obviamente, né? Sim, com certeza. E essa pessoa vai ter que ter medidas de higiene ainda mais importantes. E ela tem que ficar atenta a qualquer sinais que ela possa demonstrar de síndrome gripal. Voltando à síndrome gripal, um ponto importante também é a gente complementar que, assim, eu falei aqueles sintomas, né? Que fazem parte da síndrome gripal, mas assim, em crianças, obstrução também é considerada obstrução nasal. Isso. E em idosos, síncope, confusão mental, sonolência, irritabilidade, inapetência, falta de fome também pode ser considerado. Caramba. E a gente também considera síndrome gripal grave quando você tem uma saturação abaixo de 95%, quando a pessoa tem dispneia, que é falta de ar, quando a pessoa é hospitalizada, quando é um óbito, obviamente. Então, a síndrome gripal, se a pessoa ela já tiver duas dessas possíveis... Desses sintomas, ele já automaticamente pode ser afastado do trabalho, se manter em casa para se recuperar e também descobrir com o tempo se está ou não está com... Na prática, se ela tem 2 desses sintomas, caracteriza síndrome gripal. Okay. Independentemente de ser ou não ser a doença, ela tem que ser afastada até que se possa saber mais. E aí, o que geralmente se faz? Você vai avaliar a questão dos exames, então vai fazer uma PCR para saber se é ou não. Sim. Menos de 10 dias?
Como assim? Em menos de 10 Isso, dias, é porque vai você está fazer a contando que PCR. assim que teve sintomas. PCR exatamente. é o exame em si, enfim. Eu Isso. acredito que para quem está ouvindo, o exame em si que ele vai fazer, se é PCR, se é sorologia, ele meio que quer saber se está ou não está, ou se já teve ou não teve. Isso, aí vai ter que fazer o exame. E se não for viável fazer o exame, vai ficar afastado por 14 Vai dias. ficar afastado, mesmo sem saber se é ou não é. Mesmo sem saber. E aí, se no futuro tiver novamente alguns dos sintomas da síndrome essa é uma gripal? questão super complicada, até do ponto de vista de produtividade, né? É. É difícil. Porque a gente está num período de inverno, né? Onde as pessoas têm muitas síndromes gripais, porque existem muitos outros agentes infecciosos por aí que acontecem e que continuam acontecendo e que, inclusive, acometem principalmente nesse período, né? E se a pessoa está sentindo esses sintomas, começa a sentir esses sintomas, ela automaticamente é recomendada ir buscar fazer o exame, buscar falar com as pessoas ela do vai ter que trabalho? ela tem que ter um atestado para ser afastada, né? Ela vai ser afastada do trabalho, aí tem que ver como é que está funcionando dentro de cada local de trabalho, exatamente. Mas ela vai ser afastada e o ideal é que ela faça um exame para poder saber se é ou não é, entendeu? Entendi. Mas, infelizmente, exatamente pelo exame ser caro, muitas pessoas não têm conseguido fazer. E aí ficam sem saber, entendeu? Então, essa é uma dificuldade. Mas e aí? Aí essa pessoa vai ficar em casa, vai ficar esperando passar 14 dias pelo menos. Isso, e aí depois ela volta. Depois volta a trabalhar. E nesse período que ela vai voltar a trabalhar, vamos supor, a pessoa não pôde fazer o exame por uma questão financeira, o exame tinha um valor mais alto, dependendo de estado para estado, enfim. No geral, tem gerado em torno de R$300. R$300. Isso é uma informação importante. E aí você vai pegar e vai dizer assim, ok, eu vou ficar 14 dias em casa, eu não consegui fazer o exame, eu não sei se eu tenho ou não tenho, talvez eu tive, talvez eu não tive, e aí depois desses 14 dias eu volto a trabalhar. Eu não posso passar para as pessoas que trabalham comigo? Ou a partir desse tempo eu já passo a não transmitir? Então, a partir de 14 dias, já não tem a transmissão. O que existe, é até importante a gente falar isso, a diferença do conceito de reinfecção e reativação. O que isso significa? É que, assim, existem pessoas que depois dos 14 dias, elas continuam positivando a PCR. Então, elas continuam marcando como se elas ainda fossem transmissoras. Tá. Mas o que já se entendeu hoje é que essas pessoas, mesmo que elas continuem marcando a PCR, não existe comprovação de que elas foram capazes de, depois desses 14 dias, transmitir para alguém. E isso foi muito estudado. Tá. Por quê? Porque existem 1 zilhão de teorias sobre por que algumas pessoas seguem marcando PCR positivo após 14 dias, o que não é comum. Existem teorias de limpeza pulmonar, de várias questões, enfim, de células pulmonares, mas enfim, não vem ao caso eu citar aqui os detalhes, mas existem algumas pessoas que seguem positivando, mas você não tem essa transmissão. Mas não transmite. Isso. Mas na prática, o que a gente faz para a pessoa retornar ao trabalho, né? Se ela se afastou por ter sintoma, ela tem que ter ela tem que ter resolvido a sintomatologia, então ela tem que estar já sem febre, né? Sem os sintomas. E aí ela tem que ter ou 14 dias ou 2 exames negativos, basicamente. Geralmente a gente usa a regra dos 14 dias. Entendeu? Entendi. Em pacientes, por exemplo, que são assintomáticos e que por alguma razão a gente vê que eles positivaram, por exemplo, a PCR... Assintomático a pessoa não sem sente sintoma. nada. Isso. Aí fica mais importante a gente... Tem muita gente, só um PS que... Tem muita gente. Aí, acredita que são em torno de 80% dos casos, segundo a OMS. 80%? Então, talvez tenha... Nossa. Sim, isso. Por isso que muitas pessoas, é o que a gente tem visto, que muitas pessoas simplesmente não sabem, que nunca tiveram, e aí vão fazer a sorologia por curiosidade, para saber. E descobrem que já tiveram. E já tem um IgG positivo e descobrem que já tiveram, e nem sabem como foi, quando foi. 80% dos casos não sabiam que chegaram. Esse número é super discutível, assim. Certo. Mas a OMS já deu esses valores, mas, assim, tem estudos que mostram valores completamente diferentes. Então, muito legal. É um número não tão confiável assim. Mas nossa, caramba. Em torno disso. E vamos lá, eu tenho um assunto aqui que eu tenho anotado que é um assunto que é muito, pelo menos quando eu tive acesso a essas informações, para mim foi tipo muito disruptivo, né? Que é o tema do nosso podcast, que é como funciona a imunidade de rebanho. Eu acredito que seja um tema interessante a gente debater um pouco e até
explicar um pouco do que é a imunidade de rebanho. Na prática, o que acontece é que a partir do momento que você tem pessoas que não estão suscetíveis, a capacidade de transmissão do vírus fica reduzida. Então, a partir do momento que você não consegue, tem algumas pessoas que já não são mais sensíveis, isso fica inibido. Então, isso pode acontecer tanto de forma natural, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho, ou pode ser feita por uma vacina. Entendeu? Então, é por isso que muitas vezes, quando chegam novos agentes etiológicos numa população que não conhece esse agente etiológico, é muito mais arrasador, porque ele não tem nenhum tipo de barreira de pessoa para pessoa. A transmissão fica muito, muito alta, entendeu? É basicamente isso. Mais ou menos, eu entendi mais ou menos. É porque o que eu tinha entendido é que muitas vezes as pessoas, elas criavam uma imunidade de rebanho mesmo ficando em casa e em quarentena. Não, imunidade de rebanho, ela na verdade significa que uma parte da população já tem anticorpos e aí isso impede a transmissibilidade e a propagação tão rápido, porque uma boa parte da população já tem aquele anticorpo. E hoje, não sei se existe esse número, mas tem alguma métrica da quantidade de pessoas? Então, esse é um assunto bem polêmico, porque tem estudos que mostraram que cada vírus tem uma taxa necessária para fazer imunidade de rebanho. E descobrir qual é bem difícil. Então, por exemplo, nesse caso, tem trabalhos que tinham mostrado que tinha que ser 70%. Outros já mostraram 50% e agora tem uns novos mostrando 20%. 20%. Então, assim, é muito... Na verdade, que não tem uma resposta confiável, entendeu? Entendi. Com segurança para você dizer. Uma questão muito legal que eu tive acesso aqui é de um trabalho do Hemorrio. Que olha que legal. Eles, no 1º de abril... Hemorrio, para quem não sabe, é um serviço que recebe sangue, né? Então, as pessoas vão lá para doar sangue e etc. E o que eles fizeram? Eles começaram a pegar e fazer anticorpos, fazer sorologias nos sangues das pessoas que doavam sangue. E para avaliar, muito esperto. Para avaliar como é que estava a sorologia da população. Já estava doando sangue. Exatamente. Eles fizeram o teste... Como a fins de pesquisa. Ok. E aí eles viram que em 1º de abril, 4% das pessoas já tinham anticorpos. 1º de abril, quando começou tudo. Tá. E aí em 1º de junho, ou seja, 8 semanas depois, mais ou menos, 28% das pessoas já tinham. No Rio de Janeiro. Isso. Tá, e aí, se você for imaginar, 8 semanas depois, que seria agora, 1º de agosto, não tenho esse resultado. Não, Mas imagina quanto que não deve já estar. Se aumentou de 4% para 28%. Exatamente. E de um mês... Não, abril, foi mais junho, ou menos 8 julho. semanas. 3 meses. Isso. É claro que esse é um estudo isolado, etc. Mas, assim, ele serve para fins de informação. Sim, informativo, total. A nossa ideia aqui não é defender nenhum lado, não é defender nenhuma verdade, até porque não existe uma verdade nesse momento. Muitas alguns assuntos são super questionáveis. Muitas pessoas criticam determinados posicionamentos, até mesmo políticos, mas ao mesmo tempo não criam outras soluções e existe enfim, é um problema muito sério da humanidade, da sociedade. A gente está aqui só para bater papo em relação à experiência que a Luana, como médica, consegue compartilhar. Eu acredito que essas informações são de muito valor para quem está ouvindo a gente. Agora, existe algum número relacionado à quantidade de pessoas que já tiveram a doença, não? Então, sim. No Brasil? Sim, aí a gente tem as taxas, os valores que mudam a cada dia, que vai vendo nas últimas 24 horas, etc. De casos confirmados, né? Exatamente. Aí você vai acompanhando quais são os casos confirmados, quais são os recuperados, quais são os óbitos. Agora, um ponto interessante também da gente falar aqui no Rio são em relação aos indicadores atuais. Hoje, como é que tá? Pelos indicadores da Prefeitura. A Prefeitura fez um trabalho bem legal. Importante deixar claro que os dados que eu tô falando são referentes a hoje, domingo, 9 de agosto de 2020. Temporalmente, a gente está na fase 5. A Prefeitura fez uma planilha de reabertura da fase 1 até a fase 6. A gente está na fase 5 hoje. Mais ou menos no meio da fase 5, porque começou sábado passado, né? E cada fase dura 2 semanas. E é muito interessante, porque eles separaram basicamente os indicadores em 2 grupos. O primeiro grupo, que era a capacidade de resposta do sistema de saúde. E o segundo grupo, que era o nível de transmissão. Dentro do nível de transmissão, o que está se querendo ver? Não está se querendo avaliar só a taxa de contágio por si só.
que pega sintomáticos, etc. Está querendo avaliar o quê? O quanto essa transmissão está causando danos. Quais são os danos que podem causar? Internação é um deles, óbito é outro, e sintomáticos, pessoas com sintomas, são outros. Então, nesses indicadores, dentro do nível de transmissão, a gente tem números de internações, óbitos e sintomáticos. Dentro da capacidade de resposta do sistema de saúde, a gente tinha 4 indicadores. O percentual de ocupação de leitos de UTI por Covid no SUS, o percentual de ocupação de leitos de UTI por Covid na rede privada, o percentual de ocupação de leitos de suporte à vida e os leitos de UTI Covid a cada 100 mil habitantes. E o que eu estou dizendo isso tudo? Porque são indicadores muito bons que dão uma visão muito boa dos dados. A gente está hoje na fase 5, desses 7 indicadores, né? Desses 7 indicadores, se a gente olhar hoje, num painel que a prefeitura mantém atualizado, 6 dos indicadores já estão de fase 6, que é a última fase. Isso da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ou seja, já estão indicadores à frente da fase que a gente está e a última fase possível. E um indicador, eles não... faltam informações. Então, eles não têm essas informações para passar. Então, dos 7, a gente tem 6 já muito positivos e esse 1 que está faltando informação. E, caramba, então... Isso quer dizer que existe uma luz no fim do túnel e que pode ser que em breve as coisas voltem à total normalidade. Eu acho que assim, por um bom tempo a gente vai ter aquele novo normal, né? Muita gente está ficando traumatizado dessa palavra, mas essa é a realidade. Infelizmente. É o novo normal. E vamos lá, se a gente já tem... Aí, você comentou, por exemplo, do Hemorrio, que fez os testes, ele pegou lá as pessoas que doavam sangue e fez os testes. 28% das pessoas elas mostraram que já tem o anticorpo. Qual é a dificuldade de entender como esses anticorpos funcionam e transformar isso numa vacina e difundir aí para o mundo inteiro? Então, é porque o processo de fazer uma vacina é muito complexo e até tem sido feito muito rápido, porque é um processo muito... Porque, assim, um dos princípios clássicos da medicina fundamental é que antes de você... Além de não... Você tem que não fazer mal. Se você não... Sim. Entendeu? Então, tipo... Daqui a pouco você faz a vacina e um ano depois as pessoas elas começam a sofrer por outra... Não, e às vezes você está causando mal. Você tem que... Se você não pode causar bem, pelo menos você tem que não causar mal. Então, uma preocupação das vacinas, ainda mais que você dá num número muito grande de pessoas, né? Então, assim, você tem que ter uma preocupação muito grande em relação aos efeitos adversos, à segurança, né? etc. E talvez pode ter... E até eficácia, porque também tem a questão de, tipo, não ter benefício se não for uma vacina comprovada. Até para justificar todo investimento de custo, de tudo, tem que ser uma vacina que realmente seja segura e eficaz. E quem que assina? É um cientista que assina lá o laudo dizendo, ok, essa vacina está pronta? É um grupo. Você vê que, por exemplo, a vacina de Oxford está sendo um grupo junto com o Brasil, Inglaterra, centros de pesquisa de vários lugares diferentes. Entendi. Então, enfim. Não é uma coisa tão centralizada assim. Não. Imagina a pressão de quem for... Quem tá fazendo. Vamos supor que alguém já tenha, hoje, 9 de agosto de 2020, já tenha uma vacina que funciona. Que pressão para ser a pessoa que vai divulgar a vacina pronta e o mundo inteiro vai ficar sabendo quase que foi... como se fosse meio que a corrida para a Lua, né? Muito pior do que a corrida para a Lua, porque é o mundo inteiro. Não é nem só, enfim, é o mundo inteiro em volta dessa vacina. A pessoa que disser, ok, aqui temos a solução, o mundo inteiro vai ficar sabendo, vai virar notícia no mundo inteiro. Então, imagina a pressão nas costas dessa pessoa. Sem dúvida. E falando já nesse caminho de vacina, qual a previsão? Existe uma previsão já? Então, assim, hoje o Bolsonaro assinou, né, liberando já para tentar ter vacinação em dezembro, em parceria com a Oxford. Agora, é difícil saber como é que vai ser realmente a execução disso, né? Então, sim. Enfim, mas provavelmente se essa assinatura já rolou, cara, já tem alguma vacina em fase de teste que eles estão em fase de teste final, com as últimas validações e que poderia já começar a ser aplicada. Porque ninguém vai assinar um documento sem saber que vai existir realmente uma solução, ou que uma solução realmente existe. Tem alguns pontos também importantes a gente levantar.
em relação a, por exemplo, às outras infecções. Esse é um ponto super importante, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez um alerta relacionado as pessoas estão tão preocupadas com essa infecção em si que elas estão esquecendo de todas as outras questões. E, infelizmente, as pessoas ainda estão morrendo de outras coisas. E pior, estão morrendo até mais das outras coisas. E foi esse o alerta que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez. Que houve um aumento de 70% das mortes por doenças cardiovasculares no estado de São Paulo durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas não só pararam de controlar suas doenças de base, né? Então, não estão indo nos seus médicos, fazendo os acompanhamentos adequados e etc. Sim. Quanto elas estão com pânico de ir para emergência e se infectar lá. Sim. Então, acabam que muitos casos não vão com medo e acaba falecendo em casa. Ou tendo gravidade muito maior. Eu posso compartilhar, eu vou explicar o porquê eu ri, mas eu posso compartilhar um caso interno nosso, da família. Meu pai, ele quebrou o nariz. Ele conseguiu, incrivelmente, dar uma machadada numa madeira e a madeira voltou do nariz dele e ele quebrou o nariz no meio da pandemia. A gente ficou desesperado para recomendar para ele ir para a emergência e fazer, e ao mesmo tempo existia nossa, e aí vai para uma emergência, daqui a pouco se contamina. Então, é uma situação muitíssimo delicada. Muitíssimo delicada. E resumindo, ele ficou com o nariz quebrado e agora tá ficando direitinho. Em casa. De acordo comigo, tá? Não é a visão da Luana. Próximo passo. Algum outro tema relacionado ao que a gente estava falando? Não, e assim, muitas pessoas perguntam em relação à infecção novamente. Hoje a gente não tem casos de reinfecção. Sim, reinfecção. Então, isso é importante dizer. Até hoje, a verdade que a gente tem até o momento é que não existe reinfecção. Nossa. Então, isso é importante. Isso é importantíssimo. Porque deixa a gente, até o momento, mais tranquilo. Sim. Em relação, né, a pessoas que já tiveram. Mas, assim, é muito complicado a gente chegar e falar a pessoa está imune. Sim. Porque ninguém delicado. Conhece, ninguém sabe como que a coisa funciona. Exatamente. Um outro ponto que tem me perguntado bastante é em relação à testagem. Como fazer essas testagens, ambiente de trabalho. Testagem? Como assim? Os exames, por exemplo. Algumas pessoas viram que nos jogos de futebol, eles estão testando todos os jogadores antes de jogar. Porque eles vão ter contato físico, enfim. Isso. Inclusive, eu vi uma matéria, uma reportagem hoje, dizendo que teve um jogo que foi cancelado de tanta gente que tinha positivo. Caramba! Mas, enfim, a questão qual é? Eles estão completamente diferentes do resto da sociedade. Eles estão isolados mesmo, eles estão separados de todo mundo. Então, é um número reduzido de pessoas que se encontram de uma forma pontual. Okay. Então, é um contexto completamente diferente do que, por exemplo, fazer testagem no ambiente de trabalho a cada dia, que a pessoa sai, volta. É outra realidade. Fica inviável, tem um meio de transporte, a pessoa não está isolada, está em casa, tem contato com várias pessoas. E sem contar que existe um custo altíssimo. Sem uma coisa dúvida. Existem 22 jogadores em campo, mais, sei lá, 20 jogadores. Eu sou muito ruim de futebol, mas deve ter mais uns 20 jogadores. Aí você faz em 40, 50 a gente pessoas. Não confia tanto nos resultados de teste rápido, então tem muitas questões. Mas eles fazem o teste rápido? O que acontece, Caramba. Que é muito importante da gente saber, assim, que é muito importante de ser falado, é que quando o pessoal fala, tem que fazer testagem em massa, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha bateu muito na tecla de fazer testagem em massa. Quais são os dois conceitos ali de testagem em massa que está sendo falado? Um é de fazer a testagem precoce e em grande quantidade de qualquer pessoa com síndrome gripal. Então, qualquer pessoa que tem síndrome gripal, fazer o teste. Vai ficar positivo, mesmo sem ser? Como assim vai ficar? Não entendi isso. Não, eu já estava indo por esse caminho, esse era o raciocínio. Testagem em massa de pessoas com síndrome gripal, na verdade, assim, todo mundo que tem síndrome gripal, a gente conseguia ofertar testes para essas pessoas, para não ter, por exemplo, a barreira que a gente tem no Brasil, de não faltar teste, de teste ser caro, de plano de saúde tá, às vezes, se recusando a cobrir. Então, assim, a Alemanha foi para um caminho de todo mundo que tem síndrome gripal tem que ser testagem prematura, imediata, precoce. Entendi.
Isso é muito legal por várias questões. Uma das questões é que você rapidamente consegue já afastar as pessoas que já tiveram contato, você consegue confirmar quem teve e quem não teve, você consegue ter mais dados, você consegue até nos casos negativos trazer essa pessoa da mão de obra de volta ao trabalho. Sim, então, assim, tem muitos que benefícios a economia não pode da parar. testagem em massa para quem tem sintomas. E a outra questão que tem muito benefício também é em relação à testagem em massa para fins de pesquisa, para fins de vigilância à saúde. Então, você pega por amostragem grupos de pessoas e usa essas testagens e amostragens para ter uma noção do padrão da infecção, para entender como é que tem sido os dados, a movimentação, como é que está sendo as características daquela testagem na população. Isso aí é uma questão por amostragem. Então, a testagem em massa, ela basicamente está indicada nessas duas situações. E os números na Alemanha, eles são muito melhores do que em outros países? Por exemplo, o Brasil, que não faz isso? Não, na verdade, a Alemanha fez uma estratégia complexa, né? Tem muitos fatores. Foram muitas questões. Esse é só um deles. Entendi. Eles têm um acompanhamento também das pessoas que têm contato. Tem muitas questões que vêm juntas além disso. Tá. Entendi. Muito bom. Próximo. Superfícies, ok? A gente vem conversando bastante. Qual é a tua visão em relação a infecções por superfície? Existe alguma resposta? Existe algum estudo? Pergunta complexa. A gente está trazendo a verdade. Não. Pergunta complexa, porque, na verdade, sim, tanto o CDC quanto... CDC é o quê? O Centro de Controle de Doenças. Centro de Controle. De Disease. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, eles são bem reticentes, porque eles dizem que eles não conseguiram comprovar que se transmite por superfície. Mas então, também a princípio, não conseguiram comprovar que não... O CDC e o OMS diz que não conseguiram comprovar que se transmite por superfície. Tá. Mas eles orientam a manter todas as medidas de profilaxia de superfície. Entendi. Então, por isso que a gente deve, sim, o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde, estadual, municipal, estão mantendo todas as medidas de prevenção de transmissão por superfície. Mas eles não conseguiram comprovar, de fato, CDC ou OMS, que se transmite. E aí a gente simplesmente vai pegar e vai... Peca por excesso. Peca por excesso, É simples com assim. certeza absoluta. E assim, com muito respeito a todas as pessoas que de algum momento já tiveram. A gente conhece, inclusive, pessoas muito próximas a gente que, infelizmente, tiveram entes queridos que partiram por conta desse... enfim, mal mundial que a gente está, nesse momento, aprendendo o que fazer e, enfim, então, até deixar esse podcast como uma homenagem a essas pessoas que, infelizmente, talvez a humanidade não estava preparada o suficiente ainda para ter uma solução ou uma resposta ao que fazer a tudo isso, enfim. Então, fica a nossa homenagem a todas as pessoas que partiram e principalmente aos familiares que provavelmente muitas pessoas, muitos de vocês que estão assistindo a gente, você que está assistindo a gente, talvez nesse momento possa ter tido algum familiar. E a gente está fazendo esse áudio para, de repente, de alguma forma, contribuir também para que esse número não aumente cada vez mais e que a gente consiga contribuir com um pouco de conhecimento. Então, vamos pecar por excesso, sim, vamos usar álcool gel, vamos passar álcool 70, vamos tentar tocar o mínimo possível e ter o mínimo de contato possível, sempre usando máscaras e por aí vai. Na verdade, assim, o caminho nessas pandemias é exatamente você pecar por excesso, porque como você ainda não tem informações precisas de tudo, né, você tem que pelo menos tentar evitar ao máximo tudo que é possível de ser evitado. Um outro tema que também leva a algumas discussões é a própria questão da avaliação de temperatura, por exemplo. Ah, sim. É um outro tema bastante polêmico. Porque você pode ter uma temperatura do corpo mais alta por conta de, sei lá, uma dor de garganta que você tá. E mais do que isso, assim, do ponto de vista
você tem que pensar no todo. Por exemplo, uma das preocupações da Anvisa em relação à avaliação de temperatura é a aglomeração que isso pode gerar. Então, a partir do momento que tipo, as Como pessoas estão ali... aglomeração? Por exemplo, tá todo mundo para entrar no trabalho tem que aferir a temperatura. Ah, Aí sim, aquilo forma gera uma fila. fila das pessoas próximas. Essa é uma preocupação. Mas aí não existe uma possibilidade de ter, Sim, sei lá, você pode botar 40... adesivos. Não, Sim, e você pode botar 40 adesivos no chão para pessoas. manter as pessoas na fila separadas. Então, Isso mas é mesmo viável. assim... Isso. Mas um dos pontos que eles pensam é que assim, a porcentagem de ganho vai ser muito pequena, de você pegar uma pessoa que realmente hoje esteja febril e esteja ali exposta sem reparar que está febril no meio de todo mundo falando sobre isso e expondo os outros. É uma situação que eu acho que também vale a pena pecar por excesso, mas assim, você vê que tem visões completamente diferentes em relação a isso. Por exemplo, você vê países como Israel e Alemanha que se posicionaram ao contrário à aferição de temperatura, eles não aferem, e você vê outros países como China e Itália que se posicionaram totalmente a favor da aferição de temperatura. Então, assim, é uma questão também discutível, porque alguns países acham que, tipo, o ganho, o que você vai pegar ali de pessoas que realmente estão com a temperatura elevada, acima de 37,5, é muito pouco para valer toda essa questão. Enfim, são pontos que são delicados. Uma outra questão também que foi muito discutida e conversada em relação, por exemplo, àqueles túneis de desinfecção. Sim, nossa, claro. Esse verdade, isso aí é muito polêmico. Existem vários lugares que hoje tem esses túneis, Isso, né? e é importante dizer que tipo, tem nota técnica da Anvisa dizendo que é contrária a isso. Por quê? Caramba. Porque todos esses agentes químicos, eles estão liberados para usos em superfícies inanimadas. Eles não estão liberados para uso na pele humana. Porque a gente não sabe quais são os efeitos colaterais que pode trazer você passar por dentro de um túnel com um monte de químico. Então, assim, não deve ser feito. Inclusive, na nota técnica da Anvisa, se eu não me engano, é uma nota, acho que de maio, eles falam que estão totalmente contraindicados. A própria WHO, a Organização Mundial de Saúde, né? Também fala que está contraindicado esses túneis, que não devem ser feitos. E na nota técnica da Anvisa, eles falam que quem aprovar e aceitar pode ser penalizado do ponto de vista de corresponsabilização civil, penal e administrativa. Caramba! Porque, na verdade, além de não ter benefício, não ter comprovação de benefício, pode causar malefício. Com certeza. Mas e aí? Aí agora, alguém que está ouvindo a gente tá nesse momento num trabalho que precisa passar por dentro de um túnel desses com vários agentes químicos que acabam, enfim, evite ao máximo respirar enquanto você está passando, evite ao máximo inalar. É difícil pra caramba, porque muitas vezes você não vai ter poder. Como é que você vai proteger mucosa, olho, nariz, boca? É complicado, o olho. Muito. Enfim, as pessoas usaram muito como referência, assim, aqueles ambientes de limpeza de laboratórios. Desses laboratórios que tem virais de filme que a gente vê, que as pessoas estão com aquela roupa toda impermeável e passa dentro daquele túnel. Só que, assim, é um contexto completamente diferente. Primeiro que a pessoa está com uma roupa completamente de laboratório, uma roupa impermeável, uma roupa grossa, ela tá com o rosto protegido. É uma coisa completamente diferente do que é a gente entrando no trabalho ou em qualquer outra condição, com uma roupinha, uma pele que não é impermeável, nada disso. A outra questão é que uma parte muito importante desses túneis dos laboratórios é uma limpeza mecânica mesmo, por jato de água que acontece. E isso também não é o que acontece nesses túneis. Então, enfim, esses túneis são... Esse é um ponto zero questionável. Esse é um ponto bem claro. Muito, muito, muito louco. Então, se, cara, você tá ouvindo a gente e por algum motivo você precisa passar por dentro de um túnel desse para entrar no seu trabalho, para começar o seu dia e não tem muito o que fazer, você, assim, não a visão da Alana como médica, mas a minha visão como aqui do outro lado, ouvindo isso tudo e como uma pessoa comum que poderia ser obrigado a passar por um negócio desse, evite respirar, sei lá, tapa os olhos, tapa o nariz, passa o mais rápido possível por dentro do negócio, enfim. Difícil pra caramba esse assunto. Olha onde a gente foi, hein? Tem muito. Uma outra pergunta também que me fizeram é, por que estão fazendo agora tudo quanto é lugar que a gente olha é uma média móvel? É porque quando você vai olhar os indicadores, etc. Por que eles fizeram isso? Porque havia um acúmulo de notificações
por conta do final de semana e dos feriados. E aí chegava alguns dias da semana e tinha um pico, muito geralmente terça-feira. Mas não era porque realmente teve um pico na terça, era só porque acumulava. Claro. Então isso era muito ruim do ponto de vista dos gráficos. Então eles fizeram essa estratégia para poder te dar um olhar menos influenciável por essas questões assim, operacionais. É que nem a compensação de boletos. A gente que vende pela internet sempre tem, terça-feira tem um pico, mas não é porque houve mais vendas, é porque simplesmente é o dia que compensou os boletos. Tem vários pontos. Outros pontos que são interessantes é a gente pensar em relação à ventilação. Super importante em todos os ambientes, além do uso da máscara em todos os lugares, você tentar aumentar a ventilação. Então, assim, tentar ficar menos no ar-condicionado, ficar com as janelas abertas, abrir a porta. Se não tem janela, abre a porta, entendeu? Ventilador. Vale a pena? Então, assim, ar-condicionado, você deixa o ar-condicionado às vezes ligado com a janela aberta. É ruim? Mas se está muito quente, se é inviável ficar sem o ar-condicionado, então deixa o ar-condicionado com a janela aberta. O ideal, você deixa, nem precisa do ar-condicionado em condições normais, você deixa a janela aberta. Mas quando tem realmente o ar-condicionado, está inviável ficar por uma questão de temperatura. Nossa, você pode ficar com a janela aberta. Uso de máscara o tempo inteiro. No trabalho. Super importante. Você só vai ficar sem máscara só na hora de você comer. É o único momento. E distante, o máximo possível. Tentar ficar em torno de 1,5 m, 2 metros distante das outras pessoas. Evitar o contato físico do toque, né? Aperto de mão, etc. Se for muito necessário fazer algum contato, encontrar realmente o cotovelo. Na questão da comida. Mas você não acha que a gente já se cumprimenta tanto com o cotovelo que o cotovelo já passou a ser... Sim, a questão é que o cotovelo ele não vai te passar, entendeu? Então, você não vai conseguir se infectar com o cotovelo. Na prática é mais isso. Entendi. Em relação a... O que eu estava falando era da... Algumas recomendações. A gente tinha passado da janelas abertas, portas abertas, ar-condicionado ligado, se for possível. E assim, em relação a reuniões, você sempre tentar fazer reuniões, se for possível, por vídeo. Quando não é possível por vídeo, com o mínimo de pessoas necessário na sala. Só quem realmente é importante. Quantas reuniões a gente tem com gente que não precisava estar... Manter uma distância entre as pessoas, fazer essas reuniões em lugares que são abertos, que são ventilados. Todo mundo está usando máscara. Em relação à comida, a Copa é uma área que é muito complicada. Então, na verdade, geralmente é um ambiente muito pequeno que as pessoas vão lá, todo mundo senta para comer. O que a gente orienta, muitas vezes, é que a Copa seja um lugar apenas de esquentar a comida e que aí, por exemplo, cada um coma na sua própria estação de trabalho. Porque aí é um local que você já está ali usando e... É importante ter um reposicionamento das mesas, tudo para poder manter essa distância, né? De 1,5 m, de 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. Em locais também que tem muito contato com o público externo, então que não é só um contato das mesmas pessoas de ambiente de trabalho, se for possível fazer uma barreira física, é ótimo. Como assim? Ter um vidro, por exemplo. Tá, ok. Por exemplo, a uma pessoa recepção. Que fica na portaria. Isso, ter um vidro, uma barreira, um plástico, uma barreira física. Inclusive os supermercados, a gente viu muito, né? Isso, exatamente. Por esse conceito também, se não for um local que você consiga ter uma barreira física, o face shield vai ajudar também. O que é face shield? É aquela, máscara de metalúrgico que o pessoal tá usando. Sim, sim. Mas é importante dizer que não é porque você tá usando o face shield que não é para você usar a máscara. Você tem que usar a máscara e o face shield. E aí, a máscara, isso eu tinha anotado aqui para perguntar. A máscara, ela tem alguma máscara que seja melhor do que a outra? Sim, assim, na prática, o nível de filtração é crescente, né? A máscara de pano filtra menos, a máscara descartável filtra mais. Descartável essas branquinhas. Isso, a N95 filtra muito mais, 50 vezes mais. Mas é muito mais difícil de conseguir, né? E assim, é muito mais desconfortável e ela hoje tem sido orientada para profissionais de saúde ou que tem uma grande necessidade de lidar com um público externo, assim, grande quantidade. É mais nesse sentido. Entendi. Mas sem dúvida, em 95 filtra muito mais. Até um ponto engraçado que algumas pessoas têm falado comigo é que essas máscaras têm dado muita acne. As pessoas estão fazendo acne por oclusão por conta das máscaras. Você passa o dia inteiro ali com a boca fechada, né? Esse é um ponto interessante que curiosamente, várias pessoas médicos, então, estão ficando com vários casos de acne, né, ali naquela região. E aí, usa a máscara e passa alguma pomadinha pra acne. Na prática, você não acne. vai... você vai ter que fazer os cuidados de acne. Exatamente. E não deixa de usar a máscara não por vai conta poder de deixar acne. de usar a máscara, exatamente. Caramba.
Caramba. Exatamente. Que mais interessante que mais? pra gente Assim, falar? uma das coisas que eu acredito que a gente chegou no momento e que está indo muito fluido e que agrega muito para você que está assistindo a gente são essas recomendações. Então, recomendar sim, recomendar buscar por máscaras. Em último caso, vai usar de pano, se não tiver outra, e depois vai evoluindo para máscaras que são descartáveis, máscaras cirúrgicas e por aí vai. E aí, depois disso, máscaras N95 são mais difíceis de conseguir e, enfim, filtram muito mais. Recomendação de deixar as janelas abertas, portas abertas, ar-condicionado ligado. O que mais que existe de recomendação? Em relação a, por exemplo, ao ponto de vista do pacientes que moram com pessoas que estão com sintoma de Covid. Além das pessoas com sintomas de Covid, tem que ter esse afastamento precoce. Pessoas que moram com pessoas que estão com esses sintomas, que estão com Covid. Ai, meu Deus do céu, falei o nome 20 vezes. Não tem problema, não tem problema. Agora já foi, Covid acabei de me também. tocar. Então, Covid, vambora. Covid também. O YouTube não vai derrubar a gente, não. Falei 20 vezes o nome. Mas, enfim, pessoas que estão com contato intradomiciliar, né? Okay. Com alguém infectado, elas também têm que ser afastadas do trabalho. É um outro ponto importante também, que a gente tem que fazer tudo o que é possível para fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Então, fortalecer o sistema imunológico é muito importante. Quais são esses pontos? Primeiro é manter suas doenças de base, então, as doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, doença autoimune, tudo controlado, tudo bem acompanhado, tudo sob controle, porque isso afeta diretamente a mortalidade por Covid, então afeta diretamente a mortalidade pela infecção mesmo, e afeta a mortalidade de outras causas, né? A mortalidade pela própria doença de base. Então, a partir do momento que você está controlando e tratando e mantendo a sua doença de base bem controladinha, você está se prevenindo de ter uma infecção mais grave da própria pandemia até ter uma imunidade e até maior. ter uma outra complicação da própria doença de base, que é o que a gente tem conversado. Um outro ponto muito importante é a questão da saúde mental, né? Okay. Que tem sido muito complexo. Porque nesse período a gente tem tido gatilho das doenças psiquiátricas e da própria ansiedade normal, né? De depressão, de istimia, síndrome do pânico. Porque, assim, é um momento de que você não tem previsibilidade, é muito difícil prever qualquer coisa. Você tem um momento onde várias pessoas estão tendo... sabe direito o que está acontecendo. Muitas perdas financeiras, muitos empresas planos... fechando, demissões, empresas fechando, muitos planos acabando. Planos de quê? Saúde? Não, planos planejamento de vida. Planejamento de vida. Nossa, sim. Então, assim, é um momento de muita dor, de muita frustração, de muito estresse, de muita estafa. Então, assim... de provação. Isso, grande. E aí, nesses casos, geralmente, a ansiedade, tudo estoura. Então, assim... a gente tem que cuidar muito da saúde mental, porque isso também interfere no seu sistema imunológico, interfere. Sim. Então, assim, é difícil como cuidar, né? Se a gente tivesse uma receitinha de bolo, seria mais fácil, mas é difícil viver no agora, é difícil aceitar que as coisas não vão ser como a gente planejou. É difícil, para um empreendedor que, passou por tanto perrengue para conseguir uma empresa dar certo, de repente, bum, chega uma variável que ele nunca imaginou na vida e uma pandemia de um dia para um mês para o outro acaba com o negócio dele. Então, assim, é muito complicado, é um período de muitas demissões. E é isso, e assim, demissão, a parte aquisitiva financeira, ela influencia na saúde, ela influencia na vida. Tem um trabalho super interessante até do Lancet que mostra isso, que... Lancet é o quê? É uma revista médica. É uma revista médica. Que mostra que a cada, se eu não me engano, é a cada 1% que aumenta o desemprego. Esse trabalho foi feito em torno de 5 mil municípios do Brasil. Legal. A cada 1% que aumenta o desemprego, há um aumento de 54 mil mortes. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, dinheiro importa do ponto de vista de vida, de saúde, de qualidade de vida. Então, assim... Meu Deus. É difícil, né? É difícil. Acho que, assim... Todo mundo tem que priorizar, obviamente, a vida. É o conceito mais importante, é o princípio básico. Você também priorizando a continuidade da economia, você, com base nesse estudo, você está priorizando também a vida, porque se as pessoas, 1%, a cada 1% de aumento são mais 50 mil mortes de aumento de desemprego. Então, quando a gente prioriza a economia se manter, negócios se manterem, a gente também está priorizando a vida. Então, na prática, assim, esse plano de reabertura, ele tem que ter 2 princípios básicos, né? O primeiro é ter indicadores que sustentem, que viabilize que seja o momento adequado para isso.
E o segundo é ter um plano de ação real, com uma execução eficiente de todas as medidas possíveis para mitigar, né, diminuir o risco de contágio. Sim. Então, assim, tem que ser feito isso para que possa ser viável a retomada. E é uma coisa que depende de local para local, porque a gente é um país continental. Então, assim, comparar a realidade do Rio de Janeiro agora, a realidade tem que ver em cada município. Cada município está vivendo uma fase diferente da infecção. E não é a primeira a pandemia que o mundo vive. Como que foi nas outras pandemias, na história? Foi feito um plano de retomada dessa mesma forma? Foi feito um isolamento? Sem dúvida. A questão é que a gente, no momento, agora tem uma troca de informações muito alta, né? Então, você consegue realmente ter mais dados. E a gente tem uma troca de pessoas, né? Uma circulação de pessoas muito grande. Então, se torna uma pandemia de forma muito rápida. Sim. Então, isso muda muito. Não sei se a gente estava vendo juntos isso, mas a última pandemia, que foi há 100 anos atrás, qual era mesmo? Enfim, nem é bom falar, porque de repente o YouTube vai querer incomodar com a gente. Mas levou, sei lá, 2, 3 meses para propagar e realmente se tornar e ser considerada uma pandemia. Isso. Já nesse momento, a aviação ela colaborou muito, né? Porque a pessoa estava em um momento, num lugar do mundo, do outro dia já estava do outro lado do mundo, enfim. Qual é o conceito de uma pandemia, né? A pandemia é uma infecção que tem que estar pelo menos em 2 continentes. Exatamente, 2 ou mais, com uma transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Então, é uma coisa que com a circulação alta de pessoas ficou muito mais fácil. Mas, enfim, nas outras... Então, o processo foi mesmo, isolamento e posteriormente uma retomada aos poucos, com muita cautela, muito cuidado... Exatamente. É importante falar também que eu não posso falar o nome dessa classe, mas essa classe, ela existe no ser humano há muito tempo. Essa classe da cerveja? Essa classe da cerveja. Classe da cerveja, ok? Desse agente etiológico com nome parecido com a cerveja existe há muito tempo, desde 1937. A gente já tem isso no corpo? Não, assim, não no corpo, mas assim, na nossa sociedade. Na sociedade... Desde 1937 já tem... Dados. Dados mostrando que essa classe já existe e já infecta humanos. Só que agora chegou uma nova cepa, entendeu? Entendi. É basicamente isso. E será que foi porque eles comeram morcego lá na China? Essa é uma pergunta interessante. O início da infecção, como foi esse paciente 1, esse início, é quase tão polêmico quanto o tratamento, né? Pronto, aí entra um ponto interessante. Vários filmes mostram que existe a busca do paciente 1 para buscar quem era o hospedeiro. E aí, realmente é assim? Poderia buscar lá quem era Sim, você tenta buscar para você entender direitinho como é que é a cadeia toda de transmissão do vírus. E aí, com isso, você consegue criar mais rapidamente um antídoto. Que aí você entende como funciona a doença. E dados são fundamentais para você poder controlar a doença. Entendo. Tanto do ponto de vista de prevenção, quanto do ponto de vista de tratamento, etc. E ela pode ter alguma evolução? Por exemplo, a gente está hoje no momento dessa forma. Pode daqui 2, 3 meses a gente olhar e dizer, nossa, está se tornando algo ainda mais perigoso, ainda mais complicado. Pode ter mutações, né? Existem mutações que façam com que as pessoas que já pegaram possam pegar novamente. Existem mutações, exatamente. Porque as mutações elas podem causar várias questões, desde tornar mais agressivo, quanto tornar mais transmissível, quanto gerar um novo caso, uma nova infecção. Então, enfim, é complicado, é complicado. É por isso que, assim, a gente tem que fazer todas as medidas entendendo qual é a transmissão que a gente sabe. Hoje, o que a gente sabe de transmissão? Você ter contato com gotículas, né? Gotículas de saliva, da tosse, do espirro, de pessoas que estão contaminadas. Então, assim, você vai fazer as medidas todas, a máscara é fundamental para você inibir esse tipo de transmissão. E a máscara é um ponto importante também, é você ajustar ela direitinho. Não adianta nada botar a máscara, botar o nariz para fora, ou ajustar a máscara e deixar aquela parte aqui totalmente aberta, que você respira por cima, e aí, tipo, não bloqueia nada. Ou o pessoal tá brincando muito, né? Máscara que fica no queixo, várias questões assim. Então, é muito importante o uso adequado da máscara. É importante do ponto de vista de tempo, você vê o tempo, né? Quando a máscara já tá úmida, já tá molhada, tá há muito tempo. E algumas máscaras
máscaras têm validade, né? Sim, 3 horas, 5 horas. horas. Exatamente. É super questionável, tem vários trabalhos falando dados Mas diferentes vale mais de a pena tempo. pecar pelo excesso. Então, assim, tipo, tem trabalho mostrando que descartável vai ficar só 3 horas, enfim. Uhum. É delicado, mas no geral também a gente tem que ver o que é viável para cada pessoa. Mas é basicamente isso, você tem que fazer as medidas adequadas. Um outro ponto que eu tenho visto muito são as pessoas reclamando que não estão conseguindo usar máscara porque está machucando muito a orelha. E aí existem as máscaras que, por exemplo, prendem atrás no cabelo. Pô, você corta a máscara e amarra um elástico e põe atrás da cabeça. Existem outras opções, não é só na orelha. Tem a máscara que você prende atrás da cabeça. E mesmo a que prende na orelha. Amarra um elástico e prende atrás da cabeça. Tá resolvido. Não tem que ficar reclamando por isso. Nossa. Faltou a minha voz aqui. Foi tão emocionante. Isso, exatamente. Okay. Na verdade, é você realmente ter esse comprometimento de usar, né? E pensar que você não está usando só para se proteger, mas também para proteger os outros. Principalmente, né? Então, principalmente, porque né, a máscara até tem muito mais efeito ao ser usada em alguém que está contaminado do que em alguém que não quer se contaminar. Sim. Então, mesmo que, por exemplo, você não veja importância em usar a máscara, você tem, por você mesmo, você tem que usar pelos outros, pelo que você está expondo volta, os outros em relação a isso, exatamente. E é isso, aí as pessoas perguntam, eu já tive, por que eu tenho que continuar usando máscara? Eu ainda posso transmitir? Aí tem vários pontos, assim. O primeiro ponto é que, assim, a princípio, alguém que já teve, ele ainda pode ser um vetor, exemplo. A gente pode não saber exatamente como é que está essa questão de transmissão de superfície, é super questionável, mas a princípio você poderia pegar numa área contaminada e passar uma outra área e contaminar uma outra superfície, Entendi. Considerando que tem a contaminação. Tipo um corrimão. Exatamente. Passei então, assim, e peguei a maçaneta da minha sala para ver. Então, ou seja, você tem que manter continuando fazendo as ações, entendeu? Entendi. Alguma outra recomendação? Além das que já foram citadas, evitar ao máximo contato com pessoas, se manter no mínimo 1,5 metro, 2 metros de distância, aquecer o alimento, voltar para comer em um lugar isolado. Um ponto que tem me perguntado muito também é em relação a grávidas, se grávidas muito bom. São um grupo de risco ou não, é um ponto bem polêmico, mas na verdade, assim, no início foi considerado que elas eram apenas porque a gravidez ela leva a uma certa imunossupressão. Mas hoje... Imunossupressão, ela fica com menos imunidade. Isso. Mas hoje, tanto a própria Fiocruz, quanto a Sociedade de Ginecologia de São Paulo, quanto a OMS, sabem que a mortalidade de grávida é igual à mortalidade não grávida. Então, na verdade, elas não têm uma mortalidade maior, não têm um risco de aborto maior, não têm um risco de teratogenicidade, que é de malformações fetais. Então, não é um perigo. O que a gente fala é que, na verdade, as grávidas que são de alto risco, aí sim elas são um grupo de risco. Mas uma grávida que não é de alto risco, não. Entendi. E talvez a partir de algum período, sei lá, número X de semanas de gravidez? Não. Então, 9 meses na verdade, ver se ela é de alto risco ou não. E só. Isso que é uma questão. Aí tem várias questões que vão ser de alto risco, né? Pessoas que estão com diabetes descontrolado, pessoas que têm doenças cardíacas importantes, descompensadas, graves, pessoas que têm doença pulmonar importante, pessoas que têm doença renal importante, Sim. estágio 3, 4, 5, pessoas que são imunossuprimidas, seja, por exemplo, HIV, seja uso de corticoide, Sim. seja quem usa imunossupressor, quem está em quimioterapia, obesos, que a gente sabe que é super importante também. Então, assim, tem várias pessoas que são o grupo de risco, acima de 60 anos, e que a gente tem que tomar mais cuidado, porque eles têm uma chance de complicação maior. Sim. Ok, muito bom. A gente já está finalizando aqui a nossa hora do Disruptivo Podcast. Acredito que a gente trouxe bastante informação muito relevante, principalmente as recomendações. Sim. E assim, agora eu, Gabriel, não sendo médico e não tendo nenhum problema em falar, eu acredito, tá? Mas eu acredito que eu, Gabriel, acredito muito que a economia ela precisa continuar rodando. A gente sabe o quanto é difícil, eu nem tinha acesso a essa informação, não sabia que a cada 1% a mais de desemprego
no Brasil a gente tem hoje 54 mil mortes. Enfim, isso é mais um dos motivos que mostra o porquê a gente precisa fazer com que a nossa economia continue girando, que as pessoas continuem com esse novo formato, consigam continuar trabalhando, alimentando suas famílias, enfim, que a vida consiga continuar. Eu acredito muito que a gente hoje vive um momento de readaptação, reaprendizado e de como a gente vai se portar, de como a gente vai conversar com as pessoas, de como a gente vai trabalhar, e a gente precisa continuar produzindo. Essa é a minha visão, tá? Sem dúvida. Eu queria até lembrar, fazer uma observação que algumas pessoas perguntaram também, em relação a álcool, quando você usa álcool nos eletrônicos. Aí é um álcool diferente que a gente usa para fazer. Não é aquele álcool 70%, é o álcool isopropílico 75%. Por quê? Que a gente vai utilizar para não danificar os eletrônicos, mas para fazer isopropílico. Isso, para fazer a limpeza. Uma outra questão muito interessante é que a prefeitura também definiu as regras de ouro, que são muito boas, Prefeitura do Rio. Que são as regras de ouro, que é ótimo. Quais são? Belo referencial. Tem uma listinha, são 10 regras de ouro para você olhar, que são as medidas que a gente conversou aqui. E aí em relação à ventilação. Exatamente. São basicamente o que a gente falou aqui. É o que a gente falou, Entendi. só que é um documento formalizando exatamente tudo que a gente falou aqui. Em relação à ventilação, em relação ao uso de máscara, tudo mais. E no mais, evitar ao máximo as aglomerações, evitar ao máximo contatos físicos e tentar, na medida do possível, fazer com que a vida continue e que a gente continue produzindo e que a gente continue conseguindo, principalmente a gente percebeu muitos casos de pessoas que tiveram grandes problemas de continuar alimentando as famílias e por aí vai. E eu acredito muito que é triste, a gente passa por esses momentos, mas a gente precisa levantar a cabeça e continuar, na medida do possível. A vida continua. Com certeza, com certeza. Gente, muito bom. Esse foi, então, o episódio número 3 do Disruptivo Podcast. Se você gostou, o que tem que fazer? Curte, compartilha, comenta. Se quiser nos seguir nas redes sociais, outras além do YouTube também. Meu Instagram é Luana Zezé. Exatamente. Você pode procurar por Gabriel Rockenbach, mas se você entrar no da Luana Zezé lá, você já vai encontrar várias fotos minhas. Você pode me seguir no Instagram também. E, de verdade, se você tem alguém nesse momento que, principalmente, tá voltando a trabalhar, está voltando à realidade de produção, enfim, a empresa está voltando a funcionar, sei lá, o estabelecimento que você trabalha ou que essa pessoa trabalha está voltando e a pessoa vai voltar e muitas vezes a pessoa não sabe exatamente o que fazer, o que não fazer. Eu acredito que esse podcast pode agregar muito, muito, muito a essa pessoa, pode dar as orientações necessárias e eu acredito muito que a gente pode compartilhar esse podcast. É de graça, a gente levou aqui contando todo o tempo de preparação, pensamento, as ideias, as anotações, a produção. A gente levou aí pelo menos umas 3 ou 4 horas para produzir esse episódio e você compartilhar com alguém não vai levar mais de 10 segundos. Então, compartilha com alguém que nesse momento possa ser ajudado com as informações que a gente compartilhou aqui. Exatamente. E vamos seguir fazendo todas as medidas possíveis para mitigar o risco de transmissão, mas ao mesmo tempo tentando manter uma serenidade, né? Uma tranquilidade, porque a gente ficar também ansioso, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, cuidar de como a gente está lidando com todas essas adversidades, porque na verdade assim, é um momento de dificuldade, mas muito da percepção é o que a gente pensa, é o que a gente vive, é como a gente interpreta aquilo. Então, se a gente puder fazer tudo que é possível para mitigar o risco, mas ao mesmo tempo tentar levar as coisas sem tanto peso, vai ajudar bastante. É exatamente isso. Muito bem, se você gostou, então curte, compartilha com quem você ama e quem você quer que tenha acesso a essas informações. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube também. É isso, um grande abraço. A gente se encontra no nosso episódio do Disruptivo Podcast número 4. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.